Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus, Pastor Reginaldo, em mais uma live, um capítulo da Bíblia Sagrada do livro de Marcos por dia, e hoje é o dia do capítulo 4. Pai, abre a nossa mente e o nosso coração e nos dá o seu conhecimento para que possamos vencer tudo em nome de Jesus. Você vai vencer tudo em nome de Jesus. Vamos aprender um pouquinho mais. Eu leio o capítulo inteiro, depois a gente medita sobre ele. Você tem um devocional maravilhoso todos os dias para você ter 24 horas de muita alegria e acaba lendo a Bíblia inteira, um capítulo por dia. Você investe 15, 20, 30 minutos em um capítulo inteiro da Bíblia lido e meditado. E você pode acompanhar os anteriores aqui mesmo na playlist. E também tem o capítulo, todos os capítulos de Mateus, do livro de Mateus todinho. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá. Marcos, capítulo de número 4. E outra vez, começou a ensinar junto do mar. E ajuntou-se a ele grande multidão. De sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhe muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos. E crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu, e um produziu a 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação, perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E estes são os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto a 30, e outro a 60, e outro a 100. E disse-lhes: Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire, ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós,
e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Porque ao que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia: a que se assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo de sua sombra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja o nome do Senhor. Que texto, hein? Algumas parábolas. Ele explica por que fala em parábolas para a grande multidão, e ele, mais uma vez, revela o seu poder quando os barquinhos estão já para naufragar. Louvado seja Deus. Esse é o capítulo 4 do livro de Marcos. Vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo tão maravilhoso, para que você tenha um tempo assim, um tempo em que você vai passar muitas horas em que vai se lembrar dos detalhes desse capítulo. Nesse capítulo, Jesus começa a ensinar por parábolas a quem? A multidão que o seguia, falando sempre de maneira figurada sobre o reino de Deus. Marcos me faz entender a você, a nós, porque Jesus pregava daquela forma. E nos mostra que muitos ouviam, mas somente aos discípulos ele compartilhava os mistérios do reino. E aí eu e você aprendemos que quanto mais intimidade temos com Jesus, mais saímos da multidão, nos aproximamos e nos tornamos discípulos, e em sendo discípulos, as revelações de Deus começam a se apresentar a nós de maneira natural. No fim do capítulo, Jesus e seus discípulos atravessam o mar da Galileia, sendo acometidos por uma grande tempestade. Oportunidade maravilhosa em que eles testemunharam outra vez um milagre grandioso e aprenderam mais uma lição. Louvado seja Deus. No contexto histórico, Jesus tinha acabado de sair da sinagoga de Cafarnaum. Se você puxar lá o capítulo 3, ele havia curado pessoas e se retirou para beira-mar. Ali escolheu seus apóstolos e deu a eles autoridade para pregar, para expulsar demônios. A família de Jesus foi ao seu encontro, lembra disso? Assim como os fariseus, buscando motivos para o incriminar.
Jesus então cita o único pecado sem perdão. Está lembrado? Qual é? A blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí no capítulo 4 ele começa a ensinar por parábolas. Louvado seja Deus. Marcos registrou o momento em que Jesus explica o motivo de falar por parábolas. Sim, ele diz, olha, eu vou ensinar por parábolas, todo esse povo vai ouvir, mas o coração endurecido vai ouvir, e não vai entender. Vai ver e não vai discernir. Para que os pecados dessas pessoas não sejam perdoados. Para que os pecados dessas pessoas não recebam a graça do perdão de Deus. Olha que interessante. O Deus que envia o seu próprio Filho faz com que o seu próprio Filho aqui na terra pregue, espalhe a palavra, faça milagres, maravilhas, sinais, as multidões vêm. Mas a maioria da multidão, a maioria daquelas pessoas queriam um milagre, mas não queriam servir ao Senhor Jesus, se entregar ao Senhor Jesus, viver para o Senhor Jesus. Eles queriam o bem bom terreno, não estavam interessados no reino de Deus. Então, apesar de estarem todos os dias buscando a Jesus, estarem todos os dias conversando com Jesus, estarem todos os dias assistindo os grandes milagres de Jesus, se fosse hoje, né, tirando selfie, filmando, recebendo visualizações e mais visualizações nas suas redes sociais, mas nenhum deles tinha quebrantado o coração. Eram poucos. Esses poucos vão se aproximando, a ponto de se transformarem em discípulos. E aí, a esses, Jesus explica de uma maneira que eles possam entender. E assim acontece na nossa vida. Assim acontece na minha vida e na sua. Se nós nos aproximarmos, se aproxime de Jesus. Se nós nos envolvermos com o reino de Deus, se nós orarmos, buscarmos, tivermos prazer em meditar nessa palavra todos os dias, se nós durante o transcorrer do dia tentarmos ser mais parecidos com Ele do que conosco mesmos, então nós começamos a ter uma intimidade com Ele a tal ponto que a gente vai começar a entender tudo, viver os mistérios, sentir o prazer, porque existe esse prazer, tá? É um prazer inenarrável de servir, de ter intimidade, de receber unção de Deus, de meditar na palavra de Deus, a ponto do nosso corpo ser totalmente entregue a Ele, a nossa mente, o nosso espírito, e a gente começar a entender e a sentir de forma prazerosa a emoção de ter o próprio Deus dentro de nós, habitando em nós, nos possuindo de forma extraordinária, vivendo dentro da gente. É assim que Jesus diz, aquele que me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos até Ele e faremos nele morada. Então veja bem, são tantas milhares de pessoas, mas só um grupo pequeno é que conseguia entender o que Jesus pregava, não porque era difícil, mas porque Deus já tinha olhado o coração dessas pessoas, e essas pessoas não queriam nada mais do que se aproveitar de Jesus e não viver com Jesus. Amém? E aí ele faz um milagre de parar toda aquela tormenta e se fez o mar calmo, os ventos foram embora, acalmou tudo. Eles falam, isso aí você pode fazer. Você tem condições de ser usado, de ser usada dessa forma. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você que o mar da sua vida, ele está acalmando, mas você pode usar o nome de Jesus para mudar essa circunstância,
para expressar e verbalizar a sua fé. Você vai ver como tudo isso vai mudar rapidamente. E você vai ter uma vida feliz aqui na terra e vai ter uma vida vitoriosa e eterna na glória de Deus, com os salvos, com os anjos e com o próprio Cristo, com o próprio Deus, com o Espírito Santo. Amém. Um abraço, um bom dia e amanhã, capítulo 5 do livro de Marcos, aqui no canal.